Queria dar as boas-vindas para o senhor Roberto, também para o Razenclever, seu advogado, e o Donelli. Depoimento complicado, muito difícil, realmente, assim, com dados que a gente precisa checar. Eu acho que fica cada vez mais evidente aqui, pela fala de alguns colegas, dentre eles a senadora Simone Tebet, de que a gente não pode mais adiar, senhor presidente, a vinda do ministro Wagner Rosário a essa CPI. É fundamental, porque ele pode esclarecer tanto casos como esse que a gente está vendo hoje aqui desde manhã, como também das 53 operações realizadas pela CGU em estados e municípios para rastrear a corrupção. Então, é o útil ao agradável. Nós vamos finalmente, espero que não seja na última sessão, mas nós vamos poder aí, pela primeira vez, olhar os 2 requerimentos que deram abertura a essa CPI, porque até agora só um requerimento está tendo algum tipo de atividade. Outra coisa que eu acho que é evidente é que nós vamos precisar, a partir desse depoimento aqui, como falou, acho que foi o colega Rogério Carvalho, que nós vamos precisar de medidas legislativas para regulamentar esse setor. É muito importante, senador, relator, que a gente tome medidas a partir disso. Já tem várias ideias aí, porque o Banco Central vai precisar atuar exatamente nisso tudo, um caso emblemático. As autoridades financeiras do país... CVM, SUSEP, Banco Central... Isso, as autoridades financeiras do país, porque é altamente questionável o que aconteceu aqui, né? Esse lastro é um lastro muito frágil para uma negociação tão grande. E fica aquela questão, o compliance do governo. Como é que o compliance do governo deixa chegar numa situação dessa? Vou fazer perguntas nesse sentido também, porque tudo visa um legado, um aprimoramento que a gente precisa compreender. Senhor Roberto, a Precisa, sem dúvida nenhuma, tem algum histórico preocupante na execução de seus contratos, né? Por meio da Global Saúde, contratos suspensos com a Petrobras, próprio Ministério da Saúde e envolvida na operação falso negativo, todos com desdobramentos judiciais. Pergunta que eu lhe faço é o seguinte: esses problemas foram considerados para a emissão dessa carta-fiança para a Precisa? O senhor não acha que a empresa Precisa tem problemas judiciais relevantes que sinalizariam risco na emissão de uma carta-fiança num contrato de 1,6 bilhão de reais? Nesta específica operação que garantimos o transporte, era totalmente mitigado qualquer risco. Qual a ligação da sua empresa, da empresa da qual o senhor é o presidente executivo, FIBBank, com a Bharat Biotech? Tem alguma ligação com essa parceira indiana da Precisa nas negociações das vacinas, da vacina Covaxin? Não, senhor. Nenhuma? Nenhuma. E com a Madison Biotech, que é subsidiária da Bharat Biotech, de alguma forma o FIBBank atua fora do país? E eu lhe pergunto, emendando, a carta de fiança apresentada para avalizar o contrato no valor de 1,6 bilhões tinha alcance internacional ou só nacional? Como é que funciona isso? A carta-fiança garantia 80 milhões e só referente ao transporte, que representava 5% do contrato total. Então tinha alcance internacional? Não, senhor. Só o transporte interno da vacina? Sim, senhor. Tá, mas essa vacina vinha de fora. Como é que se posicionaria isso? O transporte internacional não teria cobertura? O beneficiário é o Ministério da Saúde.
O senhor participou de alguma reunião no Ministério da Saúde para tratar da aquisição da vacina Covaxin? Quando e com quem? Não, senhor. O senhor e o FIBBank têm alguma ligação, por menor que seja, com o Palácio do Planalto ou membros do governo federal? Não, senhor. O senhor sabe dizer se o contrato celebrado entre a Precisa e o Ministério da Saúde apresentava cláusulas de sigilo e confidencialidade? O senhor poderia esclarecer esses pontos de negociação? Não, senhor. Senhor Roberto, o senhor ocupa o cargo de diretor-presidente do FIBBank. Desde 2017, foi o que o senhor falou aqui no início e eu anotei. Como foi a evolução da empresa desde então? Só para entender o histórico de operações. Quais as primeiras operações realizadas sob o seu comando? Quando começaram essas operações de garantia para empresas envolvidas em contratos de entes públicos, seja na esfera federal, estadual ou municipal? Ou a sua participação é apenas nesse governo atual? Não, senhor. Na realidade, a evolução, dada a minha entrada dentro como gestor do FIBBank, a princípio era para fornecer garantias para aluguéis e bem como garantir execuções fiscais para dação em pagamento de tributos inscritos na dívida ativa. Tá, mas participou antes de algum outro governo ou foi apenas nesse governo que começou tratativas com contratos de empresas que supostamente que fornecem para o governo federal? Federal não, tivemos alguns pontuais em âmbito estadual. O senhor pode declinar os nomes dos estados, qual foram os contratos, por favor? Dentro da circular informativas que nós mandamos aos senhores, tem Estado de São Paulo, Estado de Minas, Espírito Santo, lá consta dessas informações. Se o senhor quiser, eu posso replicar isso ao senhor. De alguma forma o senhor foi procurado ou teve algum tipo de negociação ou tratativa com o Consórcio Nordeste? Não, senhor. Pois é, senador Marcos Rogério. Interessante que uma operação dessa, uma empresa foi procurada para fazer, uma empresa com características que precisam ser investigadas. Eu acho que hoje é um dia muito importante para aprofundamento das investigações. Agora, o Consórcio Nordeste, que comprou aí quase 50 milhões de reais de respiradores, que foram pagos antecipados, sem nota fiscal no primeiro momento, não teve absolutamente o cuidado de ter nenhum tipo de fiança nessa transação. Esse é o Consórcio Nordeste que a gente quer investigar desde o começo aqui, que a gente apela e está na boca do povo. As pessoas querem saber. E o interessante, senador Marcos Rogério, um dado sobre esse consórcio é que o salário colocado aqui espontaneamente pelo senhor Roberto, o salário dele para ser presidente desse banco é R$4 mil. Não é isso, senhor Roberto? Não, senhor. Qual foi o valor? Eu vou apresentar aos senhores toda a relação de meus recebimentos. Mas o fixo é R$4 mil? Não, senhor. Qual é o valor? Você não pode colocar o valor? Assim como havia pleiteado a comissão, eu vou apresentar esses valores em próprio punho no final da sessão, durante o dia. Mas de onde surgiu o valor de R$4 mil que no início da sessão o senhor confirmou? Não confirmei. Transferência bancária, senador. Transferência bancária do sigilo quebrado, é isso, senhor presidente? Exatamente, das informações de dados bancários. Das informações. Então tem esse dado de R$4 mil mensais. Sabe quanto é do Consórcio Nordeste, senador Marco Rogério, o salário do senhor Gabas? R$19.500. Está lá no portal da transparência do próprio Consórcio Nordeste. E tem mais. Tem mais. O analista técnico, R$17.500.
pagos pelo povo nordestino. Não sei para fazer o quê. Vamos pedir mais informações. R$ 17.500 para outro analista de programa. R$ 17.500 para um diretor administrativo. Gerente administrativo, R$ 15.500. E analista técnico, R$ 15.500. Só para vocês terem uma ideia, para manter essa folha aqui, que é uma parte dos gastos, uma parte apenas, o Consórcio Nordeste recebe R$ 10 milhões por ano. Só o estado da Bahia paga quase R$ 2 milhões para manter essa estrutura. O estado do Ceará, o meu, de Sergipe, do senador Rogério Carvalho, senador Alessandro Vieira, de Pernambuco, do senador Humberto Costa, R$ 792 mil pagos por ano. Para você ter uma ideia, além desses custos de salário que eu coloquei aqui, se tem diárias, mais diárias, no valor de R$ 120 mil. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, sabe quanto? R$ 1.388.000. Serviços de comunicação social. Olha o valor aqui de comunicação social, R$ 1.300.000. Transferências a instituições privadas, R$ 2.557.000. Senador Marcos Rogério, é esse o custo do Consórcio Nordeste. Para quem está aqui em Brasília, quem quiser visitar, para conhecer, tem uma sala aqui em Brasília. O Consórcio Nordeste tem uma representação aqui em Brasília que custa... ainda bem que a maioria das pessoas está sentado aqui. R$ 2.283.000, senador Marcos Rogério, de aluguel aqui em Brasília durante o contrato de 60 meses. Ou seja, é algo estarrecedor o custo de R$ 1.400.000 por ano para se manter esse consórcio do Nordeste, que levou um calote da indústria da maconha de quase 50 milhões de reais, pagos pelo povo nordestino. Aliás, pelo povo brasileiro, porque tem verbas federais. Mas para muitos aqui isso não é escândalo, né? Tá tudo normal. Não, é isso que, infelizmente, a gente precisa tinha saído rastrear. Tudo normal, que é a questão do FIBBank? Não, absolutamente. Só porque, para me atualizar. Estamos fazendo aqui as perguntas e acho que tem que investigar sim, mas a investigação não pode ser seletiva. Tem que investigar a FIBBank, tem que investigar o governo federal, mas tem que investigar estados e municípios que essa CPI ignora de forma solene. E Consórcio do Nordeste, para mim, é algo que incomoda muito o senador Renan Calheiros, porque onde eu ando, nesse país, de norte a sul, as pessoas têm me cobrado um posicionamento com relação a isso. Essa verdade, ela vai ter que aparecer. Nada que está oculto vai ficar oculto. Vai aparecer mais cedo ou mais tarde, porque é legítimo. Se não for nessa CPI, se essa CPI não tiver autoridade moral para trazer quem tem que vir para cá para dar depoimento, nós vamos buscar outros caminhos. Mas essa verdade tem que aparecer, porque vidas, a gente fala tanto de vidas, vidas foram ceifadas de um povo nosso, conterrâneos nossos, por causa de escândalo como esse do Consórcio Nordeste. Está aqui os dados que a gente conseguiu apurar.